E aí, pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo beleza? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, como estão as coisas, tranquilo, tudo em paz, tudo legal? Onde você estiver nesse mundão de Deus aí, nesse universo, onde você estiver aí, sei lá, no Nordeste, onde você estiver nesse planetão aí, ó, bacana. Feliz Natal, viu? Feliz Natal e um próspero ano novo para todos, beleza? Hoje, dia 25 de dezembro, mais uma data do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos comemorando hoje mais um dia, né? 2022 anos do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, beleza? Então, ó, para quem não me conhece, eu sou o Paulo do canal Paulo Dharma 1970. Estamos aqui mais uma vez, ó, aqui meu arroba aqui, arroba Paulo Dharma 1970 no Instagram, pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar. Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, tranquilo? Se você quiser também ajudar o canal, ó, 988-290-767-91, tranquilo? A gente já volta já com o nosso vídeo de Natal, mais ou menos, por aí. Mas é por conta da data, nós estamos aqui com um vídeo especial, um vídeo extra, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente aí e entra no meu Instagram, beleza? Até já, valeu! Muito interessante o homem Somerset Maugham, né? O William Somerset Maugham, que nasceu em Paris, o autor inglês, que nasceu em Paris em 1874, gratíssima surpresa, essa eu não sabia. Ele nasceu em Paris, foi criado, o pai dele morreu cedo, aí ele foi viver na Inglaterra e virou um autor da grande literatura inglesa do século XX, né? Um dos grandes do século XX, que a crítica não considera a grande crítica. Imagina, na Inglaterra você tem um autor desse calibre, que a crítica torcia o nariz. Mas, poxa vida, se nós tivéssemos hoje, né, um autor desse gabarito, ó, mundo, se bem que nós temos bons autores, mas como Somerset Maugham no século XX, dificílimo. O cara simplesmente escreveu essa maravilha aqui, ó, Servidão Humana, um dos grandes livros, um dos grandes livros da história da minha vida, Servidão Humana. E também essa boniteza aqui, ó, Fio da Navalha. Esse aqui, um dos melhores livros do século XX, um dos melhores textos do século XX que eu tive o prazer de ler dessa coleção aqui, né? Obras completas, obras escolhidas da Nova Aguilar. Olha só que beleza. Tranquilo, né? Hoje o livro é essa boniteza aqui, Férias de Natal, tá? Esse livro aqui, eu comprei esse livro há um ano e tanto, já pensando no Natal desse ano. Assim, eu tive que me segurar durante um bom tempo para poder pegar o livro e ler antes do prazo, eu tinha um ano e pouco para ler, para o Natal de 2022. Eu tinha um livro em mão, adquiri ele num sebo e falei, não, quando chegar lá perto da data, eu vou ler o livro e eu faço a resenha pro Natal de 2022. É tipo aquela coisa do alcoólatra, né? Diante da bebida. Eu me segurei que eu queria ler, ó, beleza? Essa edição aqui da Editora Globo de 1964, com a tradução do Leonel Valandro, de 1964. E eu também adquiri essa edição aqui, Férias de Natal, essa edição aqui mais moderna, mais nova. Então tem duas edições, tem esse Férias de Natal aqui, ó, tem esse aqui e tem esse daqui, da mesma Editora Globo, só que com essa aqui nós temos a tradução do, deixa eu ver de quem? Do Leonel Valandro. Esse aqui também é do Valandro também? Os dois né? Valandro. Leonel Valandro, a mesma tradução, os dois livros com o mesmo tradutor. Geralmente eles gostam de fazer umas revisões, gostam de pegar pedir para outro autor, outro tradutor, etc. Mas esse aqui é do mesmo indivíduo. Só que o que varia é justamente a edição, que essa aqui era da coleção Catavento, da década de 60, que eles faziam grandes clássicos da literatura mais moderna. Então eles colocavam, a Editora Globo publicava bastante desses materiais. O Fio da Navalha foi publicado assim. Esse aqui, ó, que eu tenho, também é da Editora Globo, também, ó, Servidão Humana. Essa edição aqui, que eu tenho velhinha, que eu tenho há muitos anos,
Servidão Humana da Editora Globo, isso aqui da década de 60 também, vendo? Servidão Humana. Eu tenho esse material aqui, deixa eu ver aqui, ó. Tem aqui muita coisa, né, do Somerset Maugham, e essa edição aqui, ela tá com praticamente a lista de todos os romances dele, né? O Pecado de Lisa, O Véu Pintado, O Destino de um Homem, vai ter O Fio da Navalha também, né? Vai ter coletânea de contos, porque esse aqui, ó, dessa aqui da Nova Aguilar, que é um luxo, hein? Você ter Somerset Maugham na Nova Aguilar, sendo que ela é de propriedade, de publicação do Somerset Maugham aqui, ó, da Editora Globo, né, no Brasil, né, durante muitos anos. Tem uma edição luxuosa com as obras completas do Somerset Maugham pela Nova Aguilar. É um negócio impressionante. Essa edição que eu tenho aqui, essa aqui é o volume 2. Essa aqui tá com tá com História dos Mares do Sul, Véu Pintado, Agente Britânico, Um Drama na Malásia e O Fio da Navalha. E no volume 1 é o Miss Craddock, Servidão Humana, que é o clássico, e Um Gosto Seis Vinténs, que é a história que o Somerset cria com relação ao Paul Gauguin, né, que é um livro também extraordinário. Mas o nosso assunto aqui é esse Férias de Natal. Esse livreto aqui, assim, como eu disse, eu fiquei mais de um ano com ele em mão, esperando para fazer a leitura, entendeu? Ansioso para dar o final do ano. Fui ler milhões de outros textos, né? Ler textos mais variados, mas o Somerset Maugham estava ali. O livreto estava bem ali na base. Assim, olha só. O Charles Mason é bisneto de Sylbert Mason, chefe dos jardineiros numa grande propriedade de Sussex, que se casou com uma cozinheira. Usando suas economias e as da mulher, Sylbert consegue adquirir alguns hectares de terra ao norte de Londres para plantar e vender hortaliças. A cidade cresce e engole a propriedade de Sylbert, que com fim no tino comercial, larga a lavoura e constrói no lugar lojas, armazéns, fábricas e cortiços, longas fileiras de casas escuras de 2 andares. Enriquece e educa seus filhos nas melhores universidades. O pai de Charley, Leslie, a família Leslie, né? Os Leslie, educado em Cambridge, ganha 2.000 libras por ano por conta dos rendimentos das ações da empresa que administra os bens da família. Mais 1.000 como secretário da mesma empresa. Joga golfe, é bom atirador. Seu interesse verdadeiro pela arte leva-o a conhecer e se casar com Venetia, que vai ser a esposa Venetia, filha do pintor John Perron, membro da Real Academia, muito conhecido em sua época, mas cujos quadros agora são vendidos a 2 libras na loja da Christie. Charlie, que é o personagem principal aqui do livro, nascera durante a Primeira Guerra Mundial e estava então com 23 anos. Como presente por trocar suas pretensões artísticas, primeiro como pintor, como avô materno, depois como pianista, pela promessa de vir a substituir o pai no cargo de secretário da empresa da família, ganha alguns dias de férias em Paris durante o Natal, cidade vista pelos ingleses como fonte de prazer intelectual e sexual. Lá nos anos 20, 30, a Belle Époque, a era do jazz, os franceses, todos os intelectuais, os pintores, os grandes artistas estavam em Paris na década de 20. Imagina, tava lá os grandes pintores, os grandes artistas, os grandes escritores, estava o Hemingway por lá, Scott Fitzgerald estava em Paris. Era o lugar para se estar, né? Em Paris está seu amigo de infância Simon Fenimore, correspondente de jornal inglês, emprego conquistado graças à influência de Leslie Mason. Estudaram juntos em Rugby e depois em Cambridge, embora Simon tenha abandonado a universidade ao final do 2º ano, porque se convencera de que estava desperdiçando seu tempo. Seu pai, funcionário do Departamento Florestal da Índia, divorciara-se da mãe alegando adultério e promiscuidade. Ela deixou o país, desaparecendo no anonimato, tendo sido Simon confiado a um ministro na Inglaterra. Comunista violento, terrorista com ideias assim terríveis, que depois eu vou dar umas lidas aqui no interior do livro, vocês vão ver.
prepara-se para assumir um papel fundamental na revolução que previa para um futuro próximo. Cínico, mas capaz de atos de generosidade, estoico, mas de um estoicismo às raias da autoflagelação, misantropo, mas por se julgar superior aos outros mortais. Personagem complexo, Simon Fenimore é um homem atormentado por suas extravagantes ideias. Aí ele diz, né? Não há nada que nos esclareça tanto sobre nós mesmos como estar sós no mundo, ser estrangeiro em toda parte e viver toda a vida em companhia de gente para quem nada significamos, afirma ele a certa altura, num discurso que bem poderia ser do próprio Somerset Maugham. Simon busca uma ascese através do exercício do poder. Quer ser um homem sem sentimentos para poder decidir o que é bom e o que é ruim, ou o que é certo e o que é errado, numa estranha pedagogia. Por meio de Simon, Charlie é apresentada a uma princesa russa, Olga, num prostíbulo de alto nível, ou na verdade Lídia, filha de um ex-professor de economia na Universidade de Leningrado, e de uma filha de um funcionário da alfândega russa, membros da classe média que perdem tudo na Revolução Russa de 17. O pai, um socialista moderado, acolheu a mudança, mas foi rejeitado por ela. Como a família fugiu para a Finlândia e seguiu para a Inglaterra, sob promessa de ser bem recebido, voltou para a Rússia, onde foi assassinado pelas forças da Tcheca, a polícia política soviética. Sem condição de sobreviver na Inglaterra, a mãe de Lídia muda-se com a filha para Paris, onde passa a morar com um casal de refugiados russos, Alexis e Eugênia, e seus 3 filhos. Quando Charlie conhece Lídia, esta já perdeu a mãe de desnutrição e convive com Alexis, desempregado e alcoólatra, sua mulher Eugênia e seu filho, um gigolô que sustenta a casa. Finalmente, o terceiro e mais fascinante, esse aqui é o personagem. Fascinante personagem com quem Charlie vai conviver através das rememorações de Lídia. Quer dizer, ele não vai conhecer esse personagem, ele não vai conhecer o Charlie. Ele só vai, a Lídia vai contar a história. A Lídia, ela vai contar a história de como ela conheceu, como ela se casou com esse indivíduo. E de Simon, é o Roberto Berger, ladrão de carros e de bolsas de moças indefesas, traficante de drogas, galgou a fama por ter assassinado um bookmaker inglês, Ted Jordan, crime pela qual paga 15 anos de prisão em São Laurent, na Guiana. É a essa bizarra personagem sedutora e pilantra que Lídia vai se ligar pelos laços do casamento. É este o painel com que se depara Charlie, herdeiro orgulhoso de uma pretensa solidez inglesa. Mergulhado num ambiente sórdido e corrosivo, suas opiniões políticas de um ingênuo liberal se confrontam com o comunismo autoritário de Simon de um lado e a aversão de Lídia à revolução de outro. Seu gosto estético sobre música e pintura é relativizado pelas intuições de Lídia. Sua sinceridade e honestidade derrapam no cinismo e maniqueísmo de Simon. O ascetismo de Simon, que quer se tornar um novo Dzyzhynski, que é um líder comunista da década de 20, um sujeito terrível, que era lá amparado tanto pelo Stalin quanto pelo Lenin na época, né? Ele morreu entre 1877 e 1826 que essa criatura viveu. Pesquisa aí, Dzerzhinsky, Alexei Dzerzhinsky, não, Félix Dzerzhinsky. E a expiação de Lídia, que humilhando-se espera sanar os pecados cometidos por Robert Berger, conduzem-no a pôr em questão a sua própria religiosidade. Enfim, embora não perceba, Charlie, um ser humano cinza, preparado para defender valores e ideais da classe média inglesa, refestelado em sua própria sombra, começa a ver abaladas suas certezas após essa rápida viagem. Esse resumo aqui do livro é do Luiz Rufato, que escreveu essa resenha do livro aqui. Então, uma das coisas que eu notei, assim, esse livro é de 1939. Assim, o mundo estava... Esse livro foi publicado em 1939. O mundo dessa geração do Somerset Maugham, ela estava próxima a adentrar no terrível, no horror que foi a Segunda Guerra Mundial. Em 17 tinha acontecido a Revolução Russa. E como se fala aqui, muitos russos foram se instalar na França, em Paris, fugindo da Revolução Russa, do horror da Revolução Russa, do comunismo. Então eles perderam tudo,
perderam todo o dinheiro que tinham e foram lá, foram se refugiar na França, foram lá, perdidos lá, sem futuro, sem muito futuro. Essa Lídia que eu estava dizendo aqui é uma que era uma espécie de classe média lá, foi baixar, teve a Revolução Russa, o pai era socialista, adentrou esse universo, mas ele era muito bonzinho para o que os comunistas tinham pretensões stalinistas, né, stalinísticas, leninísticas de fazer com a Rússia. Os camponeses, os milhões. Vocês sabem, vocês leram Revolução dos Bichos, se vocês leram Revolução dos Bichos de George Orwell, vocês vão ter uma ideia do que é, na fábula, do que é o Bola de Neve, o Napoleão, a revolução que aconteceu nessa Rússia, nessa fazenda, pode dizer assim, na fazenda modelo, né? Nessa fazenda modelo. Então essa Lídia, ela acaba se ligando com um sujeito que é lá um picareta com muito carisma. Ela se liga a esse sujeito e se liga a ele e ela se apaixona por esse cara. Ela, assim, esse sujeito para ela vira um máximo. Mas a gente vai saber dessa história porque ela vai contar justamente pro Charlie. Ela vai contar pro Charlie essa historinha, entendeu? De o que foi que aconteceu. Esse Charlie faz parte daquela bolha básica que nós temos, mesmo hoje, em 2022, aquela bolha dessas pessoas de classe média, essas pessoas que vivem nos seus mundinhos, nos seus universozinhos fechados, não sabem a tragédia que está próxima a acontecer sempre, está próxima de nós, sempre. Nesse pessoal da década de 30, década de 20, eles não tinham ideia, ou fingiam que não tinham ideia do que estava prestes a acontecer. Ou você tem uma revolução muçulmana, como é o caso agora que está rolando na Europa, né? A revolução muçulmana, os muçulmanos tomando conta de tudo. Ou você tem do outro lado os comunistas, os socialistas também, querendo também acabar com a chamada civilização ocidental. É mais ou menos por aí. Você tem essas vertentes. Isso tem os sorvetes na testa, aquelas criaturas bem, a arte, a música, se fecham no seu universo quadrado, no seu quadradinho, na sua bolha, e não sabem o que está prestes a rolar. Esse pessoal aqui era a mesma coisa. Você virar aqui no livro, tem várias passagens aqui da família do Charlie, eles assim, completamente abobalhados, visitando os museus, arte, falando de arte. Os comunistas têm horror a esse tipo de arte, têm horror a esse universo. A ideia deles é acabar não com o capitalismo, mas com o cristianismo, que é a vertente deles, é a coisa que eles mais odeiam nessa existência, é o cristianismo, essa questão do Natal, essa questão do cristianismo, de tudo que é o judaico-cristão que nós temos. Os comunistas querem acabar com isso. Eles queriam acabar com isso lá por volta de 17 já. A ideia deles era exatamente essa, destruir. A família do Charlie vive aquela existência boba alegre, né? Porque a pintura, porque a arte, a boa música, os concertos, assistir concertos. Esse Charlie, ele ganha um prêmio, ele vai para Paris, né? Ele quer ser um pintor, mas aí a mãe fala, não, você não vai mexer com isso, pintura não dá dinheiro. A pintura é só questão de valor estético. Se você quiser trabalhar nas empresas do seu pai, você vai ter um futuro pela frente, você depois vai se candidatar pelo partido aí, o Partido Trabalhista, pode até, de repente, futuramente virar primeiro-ministro. Olha que lindo. Isso aí é uou! Você pode virar primeiro-ministro inglês. A Inglaterra, como sempre, no seu universo lá bem inglês, os ingleses sendo ingleses sempre. Aí ele vai assim, não, vou passar o Natal, vou passar uns 2 dias, 3 dias em Paris, né? Vou lá aproveitar, vou viver lá, vou aproveitar, sair com as francesas, beber. Ele tem 23 anos, é jovem, vou para Paris. Lá ele vai ter a companhia desse amigo de infância, desse amigo bem, né? Bem raivoso, vou dizer assim, né? Bem raivoso. Na França, vai ter essa companhia desse amigo. E esse amigo vai começar a mostrar para ele vai falar para ele um monte de coisas, um monte de situações, e vai apresentar para ele essa tal dessa Lídia. Ele é um indivíduo rancoroso e vingativo, né? Ele é um cara que tem rancor. A própria mãe do Charlie
não via essa amizade lá na infância lá com bons olhos. Ela olhava pra ele e achava ele um indivíduo esquisitíssimo. Esquisitíssimo. Mas aí ele tá em Paris, ele é jornalista, tá trabalhando num jornal. Aí ele cobriu esse caso do assassinato esse Robert Berger. Ele assassinou uma pessoa, ele cobriu esse caso. Ele conviveu com essa Lídia. Aí eles se encontram. Olha o diálogo deles aqui, bem no iniciozinho do livro. Aqui, ó. Charlie refreou o impulso natural de correr para a porta e apertar-lhe a mão com a impetuosa amizade que pertencia à sua índole feliz, e recebeu friamente. Ao ouvir bater na porta, gritou: "Entre!" E continuou a limar as unhas. Simon não lhe estendeu a mão. Assinou com a cabeça como se já o houvesse encontrado no correr do dia. "Olá", disse ele. "Estás satisfeitos com o quarto?" "Ah, sim, o hotel é um pouco mais aparatoso do que eu esperava." "É muito conveniente, podes trazer para cá quem bem entenderes. Estou arrebentado de fome. Vamos comer?" "Às ordens." "Então vamos ao Copole." Sentaram-se frente a frente na galeria e mandaram servir o jantar. Simon envolveu Charlie num olhar de apreciação. "Vejo que não perdeste a boa aparência, Charlie", disse ele com o seu sorriso de viés. "Felizmente, ela não é minha fortuna." Charlie estava um pouco acanhado. A separação destruía, pelo menos momentaneamente, a velha intimidade que por tanto tempo havia persistido entre ambos. Charlie sabia escutar, qualidade que fora exercitada desde a infância, e estava sempre disposto a guardar silêncio enquanto Simon despejava suas ideias em eloquente confusão. Sempre o admirara desinteressadamente. Estava convencido da genialidade de Simon e parecia-lhe muito natural o ficar em segundo plano com relação a ele. Afeiçoara-se a Simon porque estava só no mundo e ninguém o estimava muito, ao passo que ele, Charlie, tinha um lar feliz e uma situação folgada. Tirava conforto do fato de se interessar por ele, esse rapaz seco que se interessava por tão pouca gente. Simon era muitas vezes amargo e sarcástico, mas com Charlie também sabia ser singularmente delicado. Num dos seus raros momentos de expansão, dissera ao amigo ser ele a única pessoa no mundo com quem se importava. Mas agora Charlie sentia com algum mal-estar a presença de uma barreira entre ambos. Os olhos irrequietos de Simon saltavam do rosto de Charlie para suas mãos, fixavam-se um instante no seu traje novo e depois relanceava-lhe rapidamente o colarinho e a gravata. Ele sentia que o seu amigo não se abandonava confiante como fazia nos velhos tempos. A ele, Charlie, tão somente. Reservava-se, pelo contrário, crítico e distante. Parecia estar fazendo o inventário de Charlie, como se esse fosse um estranho e ele tratasse de resolver entre si com que espécie de pessoa estava lidando. Isso o deixava contrafeito e profundamente magoado. "Como te tem dado nos negócios?" perguntou Simon. Charlie corou de leve. Em face das suas palavras passadas, estava preparado para se ouvir tratar com sarcasmo por Simon, porque acabara de ceder aos desejos do pai. Era, porém, honesto demais para ocultar a verdade. "Muito melhor do que esperava. O trabalho é interessante, não é pesado e deixa-me bastante tempo de folga." "Acho que revelaste muito bom senso", respondeu Simon com surpresa de Charlie. "De que te serviria ser pianista ou pintor? Já existem demasiados artistas no mundo. Em todo caso, a arte não é mais que um montão de baboseiras inúteis." "Ô Simon, ainda vais com as pretensões artísticas dos teus pais. Precisas emancipar-te, Charlie. A arte, um divertimento interessante para ricos desocupados. O nosso mundo, o mundo em que vivemos, não tem tempo para essas tolices." "Pois eu sei o que pensavas. Pensavas que a arte dava beleza, sentido à existência. Pensavas que ela fosse o consolo para os cansados e os aflitos, e inspiração para uma vida mais completa. Lérias. Talvez venhamos a precisar novamente da arte no futuro, mas não há de ser a tua arte, senão a arte do povo." "Meu Deus, o povo precisa de ópio, e é possível que a arte seja a melhor forma de satisfazer essa necessidade, mas ele ainda não está preparado para recebê-la. Por enquanto, o de que precisa é uma outra forma de anestésico." "E qual é ela?" "Palavras." Simon pronunciou o trissílabo com extraordinário vigor sardônico, mas sorria, e apesar da careta, Charlie percebeu nos olhos, pelo espaço de um instante, aquela expressão de afeto e bom humor em que estava habituado. "Não, meu velho", continuou Simon,
Diverte-te, vai todos os dias ao escritório, goza a vida. Isso agora não pode durar muito. Bem pode tirar o melhor partido dessas coisas. O que quer dizer você com isso? Não importa, voltaremos ao assunto noutra ocasião. Diz-me uma coisa, que vieste fazer em Paris? Aí, ora, antes de tudo, vim ver-te. Aí, quero ver algumas telas, olha lá, e depois disse, mais ou menos a mesma coisa, estive coordenando as minhas ideias, sou moço e disponho de bastante tempo. Quando tiver terminado o que tem de fazer em Paris, irei a Roma, a Berlim ou a Moscou. Moscou. Uhum. Se não conseguir trabalhar com o jornal, que arranjei outra ocupação qualquer, sempre poderei ensinar inglês e ganhar o bastante para não morrer de fome. Não nasci entre sedas e posso dispensar certas comodidades. Em Viena, como exercício de ascetismo, passei um mês a pão e leite. Nem chegou a ser uma privação. Acostumei-me agora a fazer uma só refeição por dia. O tal do estoicismo. Quer dizer que esta é a tua primeira refeição de hoje? Tomei uma xícara de café ao levantar-me e um copo de leite a 1h da tarde. Mas para que fazes isso? Não és bem pago pelo seu trabalho? Meu ordenado dá para viver. O bastante, sem dúvida, para fazer 3 refeições diárias. Quem pode exercer domínio sobre os outros se não aprende a dominar a si próprio? É a visão estoica que eu falo, né? Charles sorriu largamente. Estava começando a sentir-se mais à vontade. Isso até parece tirado de um dicionário de pensamento. É possível, replicou Simon com indiferença. Je prends mon bien ou je ne trouve. Os provérbios destilam a sabedoria das idades. Só os touros desdenham os lugares comuns. De certo, não supõe que eu pretenda ser toda a vida correspondente de um jornal de Londres ou professor de inglês. Esses são os meus anos de peregrinação. Vou empregá-los em adquirir a educação que nunca me deram naquela escola estúpida que ambos frequentamos, nem nesse cemitério de subúrbio que dá o nome de Universidade de Cambridge. Mas não é só o conhecimento dos homens e dos livros que pretendo adquirir. Também aspiro a algo muito mais difícil de conquistar e muito mais importante, uma vontade invencível. Quero moldar-me a mim mesmo como os noviços jesuítas são moldados pela disciplina férrea da ordem. Creio que sempre me conheci. Não há nada que nos esclareça tanto sobre nós mesmos como estar só no mundo, ser estrangeiro em toda parte e viver toda a vida em companhia de gente para quem nada significamos. Estão seguindo, né? Mas o meu conhecimento era intuitivo. Nesses 2 anos que passei no estrangeiro, aprendi a conhecer-me como conheço o 5º postulado de Euclides. Conheço a minha força e a minha fraqueza e estou disposto a passar os próximos 5 ou 6 anos cultivando a força e libertando-me da fraqueza. Vou tomar conta de mim mesmo como um treinador toma conta do atleta para fazer dele um campeão. Tenho boa cabeça. Não há ninguém no mundo capaz de ver a ponta do seu nariz com tanta perspicácia quanto eu. E podes crer que no mundo em que vivemos isso é uma grande força. Sei falar. Os homens devem ser arrastados à ação, não pelo raciocínio, mas pela retórica. Tal é a imbecilidade universal da espécie humana, que pode ser dirigida com palavras. Embora mortificados por ora, temos de aceitar essa conclusão como admitimos no cinema, que um filme, para obter sucesso, deve ter um epílogo feliz. Já posso fazer quase tudo que quero com as palavras. Antes de terminar, estarei apto a manejá-las com perfeição. Bicho é ruim, bicho é ruim. E assim, toda essa retórica, vai aumentando. O Charlie é um bobalhão. Como eu disse, é um bobalhão de bolha. Também é um bobalhão de bolha. Assim, aquela história. Muitas pessoas acham que falam. Muitas pessoas acham que têm a palavra, que conhecem. Mas elas chegam e elas são engolidas por esse pessoal. São engolidas por esse pessoal. Por exemplo, um Lula. O Lula é um indivíduo que simplesmente engole o outro na retórica, se você deixar. Quer dizer, ele já foi melhor, né? Hoje ele tá velho. Tem mais de 75 anos. Já foi melhor nessa história de retórica, da conversa, do discurso. E esse Simon aqui é uma espécie de Lula. Vai vendo. Simon tomou um grande gole de vinho branco que tinha uma mesa e, reclinando-se na cadeira, pôs-se a rir.
contraiu-lhe o rosto num esgar de intolerável sofrimento. Preciso contar-te um incidente que ocorreu alguns meses atrás. Ia haver uma reunião da British Legion ou coisa parecida. Não me lembro para que fim. Se tratava de sepulturas de guerra ou de outra coisa. O meu chefe devia falar, mas apanhou um resfriado e mandou-me em seu lugar. Sabe como é o nosso jornal, patriótico como ele, só enquanto isso lhe auxilia a circulação com toda a sujeira que pudermos ajuntar a um tom de moral elevado. Meu chefe é um homem talhado para as funções que exerce. Há 20 anos que não lhe brota uma ideia na cabeça. Nunca abre a boca que não diga uma banalidade. E quando conta uma história suja, torna tão desexabida que chega até a perder o mau cheiro. Mas é tão velhaco quanto o fizeram. Sabe o que o proprietário quer e o faz a contento. Pois bem, eu fiz o discurso em lugar dele. Golfei chatices pela boca. Fiz tremer o céu com frases de efeito. Servi-lhes piadas tão decrépitas que até um juiz se envergonharia de dizê-las. E eles urravam de tanto rir. Dei-lhes um pato tão ignóbil que seria de esperar que eles vomitassem, pois ficaram com os rostos banhados de lágrimas. Bati o zabumba do patriotismo como a rapariga do Exército de Salvação em transe de sublimação do sexo. Estrugiram em aplausos. Foi um grande discurso da noite. Quando tudo terminou, os figurões ainda me apertaram a mão, inteiramente sucumbidos de emoções. Conquistei-os completamente. E sabes, não disse uma só palavra que não fosse uma parvoíce desprezível. Palavras, palavras, palavras. Pobre Hamlet. Foi uma ação inescrupulosa e reprovável, disse Charlie. Em fim de contas, estou certo que se tratava de indivíduos decentes e simples, desejosos de fazer aquilo que lhes parecia direito. Além disso, estavam provavelmente prontos a levar a mão ao bolso para provar a sinceridade de suas convicções. É o que seria de supor. Na verdade, angariou-se mais dinheiro para tal causa que o diabo a leve do que nos mítins anteriores. E pelo que os organizadores disseram ao meu chefe, isso se devia inteiramente ao meu brilhante discurso. Charlie, na sua candura, sentia-se mortificado. Não era este o Simon que conhecia de tão longa data, antes por extravagante se fossem suas teorias. Aqui. Mas o cérebro não basta, e a eloquência, embora necessária, é, em fim de contas, um dom desprezível. Kerensky tinha ambas as coisas de que lhe valeram. O que importa é o caráter, e o meu caráter que terei de moldar. Estou certo que com o exercício não há nada que não possamos obter de nossa natureza. É apenas questão de vontade. Preciso adestrar-me de tal maneira que me torne indiferente ao insulto, ao desprezo e ao ridículo. Tenho de atingir um isolamento espiritual tão completo que se me puserem numa prisão me sentirei tão livre quanto um pássaro no céu. Tenho de fazer tão forte que quando cometer erros não me abalarei com isso. Servir-me-ei deles para agir com mais certeza. Tenho de me tornar tão duro que tão não somente poderei resistir às tentações da piedade, como até deixarei de senti-la. Tenho de arrancar do coração os germes do amor. Era assim, por quê? Não posso consentir que o meu juízo seja obscurecido por qualquer sentimento que eu possa nutrir por um ser humano. Charlie, és a única pessoa por quem jamais me interessei, pois não descansarei enquanto não ficar visceralmente convencido de que, se for preciso, encostar-te a uma parede e matar-te com as minhas próprias mãos, poderei fazê-lo sem um momento de hesitação e sem o menor remorso. Aí, os olhos de Simon tinham a escura opacidade desses velhos espelhos das casas desertas que, tendo perdido o aço, já não refletem as pessoas que neles se miram, mas uma túrbida profundeza em que parecem estar de espreita as imagens de coisas passadas e de paixões há muito extintas, mas que ainda palpitam assustadoramente com a misteriosa vida de empréstimo. Rapaz, as pessoas, elas são horror. Esse mundo, ele tem são esses tipinhos que muitas vezes fazem as tragédias que nós vivemos aí, e que nós vivemos, por exemplo, no século XX, né? São figuras assim pavorosas, construídas no ressentimento total, mas que os tais liberais, né, os sorvetes na testa, os blá blá blá, não percebem. Eles vivem nas bolhas
Eles vivem nas bolhas, total, fechados, nos seus universos em classe média, de funcionário público, recebendo seu dinheirinho todo mês, não fazendo rigorosamente nada, mas vivendo na arte, vivendo, sabe, sem perceber o que está próximo a acontecer e que vai derrubá-lo do pedestal, né? Nós que estamos aqui embaixo, nós enxergamos as figuras de cima e vemos o movimento do que muitas vezes ocorre. Os classe média não enxergam isso. Eles vivem nos seus mundinhos. E quando vem, tá próximo a rolar o que nós vemos na nossa existência agora, momentânea, no que estamos vendo agora, o que estamos enxergando, é exatamente isso. São pessoas que deixaram situações acontecerem, foram deixando, e vivendo nos seus universozinhos de vegetais, né? Vegetarianísticos, pessoas que vivem só para consumir, comprar, viver nas suas bebidinhas, nos seus botecos, nos seus barzinhos, viver na beira da praia. Quando vem, já foi. A tal da revolução está feita. Aconteceu isso no Irã. Em 1979, com a revolução do Ayatollah Khomeini. Os iranianos, né, vivendo as suas liberdades lá, liberdades com dinheiro, eles não enxergavam o que estava próximo a acontecer, que foi a Revolução Iraniana, em 79. O Khomeini, quando chegou lá, passou a régua em todo mundo. E sempre acontece isso. Normal, básico. No Brasil vai acontecer também. Esse pessoal liberal, quando vê, vai escrever cartinha pro Lula ou para outras figuras. Quando for, cal, já era. Olha aqui. Não ficaste admirado de eu não ter ido esperar-te na estação? Seria muita gentileza se fosse. Supus que não pudeste sair. Eu sabia que ias ficar desapontado. Esta é a hora de maior trabalho no escritório, quando devemos estar atentos para telefonar a Londres as notícias chegadas durante o dia. Mas hoje é véspera de Natal, o jornal não sai amanhã e eu conseguiria facilmente licença para sair. Não o fiz precisamente porque eu queria muito. Desde que recebi a carta em que me anunciavas a tua vinda, tenho ardido em desejo de ver-te. A hora da chegada do trem, eu te vi a percorrer a plataforma em minha procura, meio perdido no meio daquela multidão impaciente. Apanhei um livro e comecei a ler. Deixei-me ficar sentado no escritório, obrigando-me a prestar atenção à leitura e recusando-me a escutar a campainha do telefone que a qualquer momento havia de me chamar. E quando ela soou e eu percebi que eras tu, a minha alegria foi tão intensa que fiquei revoltado comigo mesmo. Estive a ponto de não atender. Há mais de 2 anos que luto por me libertar do sentimento que me inspiras. Queres que te diga por que desejei que viesse? Costumamos idealizar as pessoas quando estão longe, e é verdade que a ausência sublima a afeição, de modo que ao encontrá-las novamente, surpreendemos-nos muitas vezes de haver visto alguma coisa onde nada existia. Pensei que ainda perdurasse em mim alguns vestígios dos meus velhos sentimentos. Os poucos dias que passarias aqui seria suficiente para eliminá-los. Receio que me consideres muito estúpido, disse Charlie, com seu cativante sorriso. Mas, por Deus, não posso compreender a razão desse desejo. Acho-te muito estúpido, com efeito. Bem, admitindo que assim seja, qual é a razão? Simon carranqueou um pouco e os seus olhos desinquietos puseram-se a saltar de um lado para outro como uma lebre acossada pelo perseguidor. És a única pessoa que jamais se afeiçoou por mim. És a única pessoa que jamais se afeiçoou por mim. Não é verdade. Meus pais sempre gostaram muito de ti. Não digas tolice. Eu era tão indiferente a teu pai quanto à própria arte. Mas as atenções que dispensava ao pobre órfão desamparado, a quem podia proteger e impressionar, davam-lhe um cálido e delicioso sentimento de benevolência. Tua mãe achava-me egoísta e sem escrúpulos. Detestava a influência que, no seu ver, eu exercia sobre ti e ofendia-se por ver que eu considerava teu pai um velho embusteiro, a pior espécie de embusteiro, aquele que ilude a si mesmo. A única satisfação que eu lhe dava vinha do fato de não poder olhar
de não poder olhar-me sem se lembrar do quanto era bom que fosses diferente de mim. Não és muito lisonjeiro para os meus pobres pais, disse Charlie mansamente. Simon não atendeu a interrupção. Acertemo-nos desde o primeiro momento. Aquele velho maçante de Goethe, chamarei a isso afinidade eletiva. Deste-me o que nunca possuí. Eu que nunca tive meninice, pude ser menino em tua companhia. Em ti esquecia-me a mim mesmo. Tiranizava-te, zombava de ti, desprezava-te, mas ao mesmo tempo te adorava. Sentia-me maravilhosamente à vontade perto de ti. Contigo eu podia ser eu mesmo. Era tão modesto, tão fácil de agradar, tão alegre, de tão bom natural que o simples fato de estar contigo me repousava os nervos torturados e libertava-me por momentos dessa força irresistível que me impele sempre para frente. Mas eu não quero descanso nem alívio. Minha vontade vacila quando contemplo o teu sorriso tímido e benigno. Eu não tenho o direito de ser terno, não posso consentir que o meu coração se amoleça. Quando considero nesses teus olhos azuis tão amigos, tão confiantes na humanidade, hesito e não devo hesitar. És meu inimigo e eu te odeio. Charlie, que enrubescera contrafeito diante de alguma dessas coisas ditas por Simon, riu-se, dessa vez com bom humor. Ele não leva a sério. Ele não vai. Assim, se o cara quisesse matá-lo, mataria tranquilamente. Tranquilamente. E o cara ainda continuaria rindo. Entendeu? Esse pessoal é muito idiota, cara. Eu não aguento eu não aguento esse povo. Esse povo é um sorriso, porque eles vivem tão bem. Eles vivem tão maravilhosamente bem, né? É um sorriso de orelha a orelha. O sujeito não tem conta para pagar, não tem boleto. É o melhor dos mundos possíveis. Ele nem se o outro tivesse com a arma apontada para a cabeça dele, ele acreditaria. Ele não acreditaria que o outro que está ali na frente ali é um sujeito mau. É um cara mau. Um cara ruim. Entendeu? Cheio de ressentimento. Ele não entende isso. Não tem como o cara entender um trem desse. As pessoas, elas vivem nas suas bolhas. Ela vive fechada. Ela não sabe o qual perigoso é lá fora. É como se vivesse assim, para lá e para cá, super protegido. Não sabe. Não tem ideia disso. Não tem ideia. E o ri. O outro fala essas coisas todas e o outro ri. Você está apenas brincando, Simon. Brincando? Brincando? Ó, Simon, tens abusado do direito de dizer sandices. Olha só. Não aguento. Simon não fez caso. Encarava Charlie com seus olhos faiscantes e apaixonados, como se procurasse sondar os mais profundos arcanos do seu ser. Haverá alguma coisa aí dentro, disse ele como que ia falar consigo mesmo, ou será um simples acidente de expressão que dá a aparência de refletir alguma qualidade da alma? E dirigindo-se a Charlie, muitas vezes tenho perguntado a mim mesmo o que era que eu vi em ti. Não era o seu bom aspecto, se bem que ele não seja provavelmente todo alheio a isso. Não era a tua inteligência, que é clara, sem ter nada de notável. Não era o teu natural sem malícia, nem o teu bom humor. Que tens tu para fazer com que a gente simpatize contigo à primeira vista? Antes de entrar na arena, já levas meia batalha ganha. Encanto. Que é encanto? É uma dessas palavras cujo sentido todos conhecemos, mas que ninguém é capaz de definir. Mas se eu tivesse esse dom de sedução para secundar o meu cérebro e a minha resolução, não haveria obstáculo no mundo que não vencesse. Possuis vitalidade, isso faz parte do encontro, mas a minha vitalidade nada inveja a tua. Posso passar dias e dias com apenas 4 horas de sono e trabalho 16 horas por dia sem ficar cansado. Toda a gente, ao fazer conhecimento comigo, recebe-me com hostilidade e tenho de conquistá-los pela pura força cerebral, explorar-lhes as fraquezas, tornar-me útil, lisonjeá-los. Quando cheguei em Paris, o meu chefe achou que nunca tinha visto sujeito mais desagradável e infatuado. Ele é um imbecil, já se vê. Como pode ser infatuado um homem que conhece os seus defeitos como eu conheço os meus? Agora ele come pela minha mão, mas tive de trabalhar como um cão para conseguir aquilo que tu obterias com um simples piscar dessas tuas longas pestanas. O essencial é o encanto. Nesses últimos 2 anos,
conheci uma porção de políticos eminentes e todos eles possuem essa qualidade. Uns mais, outros menos, mas nem em todos ela há de ser natural. Isso demonstra que o dom pode ser adquirido. Isso em si mesmo não vale nada, mas provoca os correligionários à dedicação, fazendo-lhes executar às cegas o que lhes é ordenado e contentar-se com uma palavra amável à guisa de recompensa. Examinei-os em ação. Eles obtêm esse efeito automaticamente como quem abre uma torneira. Um sorriso instantâneo amigo, o aperto de mão sempre pronto, o calor da voz que parece acenar com favores, o manto de interesse que faz a gente pensar que tudo aquilo que nos diz respeito é a principal preocupação do líder. Os ares de intimidade que nada significam, mas que dão a ilusão de estarmos na confidência do chefe. Os clichês, as 100 modalidades do meu caro amigo velho, tão lisonjeiras em lábios influentes. A facilidade e a naturalidade, o gesto perfeito que imita o instintivo e a agudeza que descobre as vaidades dos tolos e toma o cuidado de não se ferir nunca. Tudo isso eu posso aprender. Requer apenas um pouco mais de esforço e de autodomínio. Algumas vezes está visto, os profissionais se excedem e o seu encanto torna-se tão maquinal que deixa de produzir efeito. Os outros o percebem e, vendo que fizeram papel de bobos, revoltam-se. O teu encanto é natural. Eis porque é tão irresistível. Não é absurdo que uma pequenina ruga tenha o poder de tornar-te tão fácil a vida? Mas o que queres dizer com isso? Me falta paciência, cara. Não tá assim, pegar o olho e bater na cabeça. Paf, paf, paf. Acorda, moço. Acorda, menino. Acorda, sai disso aí, sai dessa casca, acorda, idiota. Uma das razões por que eu desejava que viesses era verificar em que consiste exatamente o teu encanto. Pelo que me é dado perceber, ele provém de uma disposição especial dos músculos da tua pálpebra inferior. Creio que é devido a um pequeno vinco que se forma sobre os teus olhos quando sorris. Aí, mas onde levarão esses teus infos? Aí pode saber, não é um café, ir para lá. Aqui, né? Que aqui, ele vai falar aqui, né? Os dois se encontram, vão para um terraço. Aí lá eles ficam tomando café. Aí assim, fazia um pouco de frio e Simon não vestia sobre um casaco, não sobretudo. Não vai sentir esse frio? Perguntou Charlie. Não prefere sentar lá dentro? Não. Acostumei-me a não dar importância ao frio. E o que acontece quando te resfrias? Não faço caso. Charlie ouvira falar muitas vezes no Dome, porém nunca estivera ali. Olhava com ardente curiosidade para a gente que os rodeava. Havia moços com o torso metido em pulúveres de gota, papapá. Charlie sentia pequenos arrepios ao olhar para eles, né? Os pintores. Ingleses ou americanos, disse Simon com desdenhoso sacudir de ombros. Vadios e inúteis na sua maior parte. Pateticamente vestidos a caráter para figurar numa peça que há muito deixou de ser representada. Mas além havia um grupo de moços altos, louros, que pareciam escandinavos. E aí as pessoas na mesa, né, vai ali. Pobres diabos não arranjam mais dinheiro para continuar a vida no quartier Latam. Vivem à beira da miséria e trabalham como galés. De certo leste a vida de Bohème? Rodolfo usa agora um bonito terno azul comprado no prego e põe todas as noites as calças debaixo do colchão para que não perca o friso. Toma nota de cada vintém que gasta e tenha cuidado de não fazer nada que possa comprometer o seu futuro. Mimi e Musette são moças que pegam no pesado, pertencem às uniões trabalhistas, passam as noites de folga assistindo aos mítins do partido e mesmo que tenham perdido a virtude, não perderam a cabeça. Não vives com alguma rapariga? Não, ele não vive, não. Sim, sai com mulher, né? Papapá, pereréu. Ele vai continuar aqui, né? O Charlie vai aqui, né? Mas o teu propósito é eliminar de tua vida, de uma vez por todas, as relações humanas? Ele perguntou, né, indeciso. Exatamente, resolvi ser livre. Não quero arriscar-me a permitir que uma outra pessoa ganhe ascendência sobre mim. Foi por isso que mandei embora a costureirinha, que era dessas mulheres, né, carentes. Ele arrumou uma namorada meio carente. Essa mulher meio carente ficou perturbando ele assim, queria até casar com ele. Pelo amor de Deus, mandou correr. Era a mais perigosa das três, era amável e afetuosa.
tinha a mansidão dos pobres que nunca sonharam que a vida possa ser menos dura do que é. Jamais chegaria a amá-la, mas sabia que a sua gratidão, a sua adoração, o seu desejo de agradar, a sua inocente jovialidade eram perigosos. Percebi que ela se tornaria facilmente um hábito de que eu não me poderia desvencilhar. Não há nada no mundo tão insidioso quanto as lisonjas de uma mulher. São tão grandes as nossas exigências nesse sentido que nos convertemos em escravos dela. Preciso ser tão impenetrável a lisonja quando sou insensível ao insulto. Não há nada que mais nos prenda a uma mulher do que o bem que lhe fazemos. Essa rapariga acabaria por me dever tudo e eu jamais poderia escapar-lhe. Mas Simon, há de ter as tuas paixões como todos nós. Tens 23 anos. E os meus desejos sexuais devem ser imperiosos, não é? Menos imperiosos do que imaginas. Quem trabalha de 12 a 16 horas por dia e dorme uma média de 6, quem se satisfaz com uma refeição diária, por muito que isso possa surpreender-te, fica com os desejos bastante atenuados. Paris é uma cidade maravilhosamente acomodada para a satisfação do instinto sexual, a preço módico e com economia de tempo, e assim, quando sinto que os meus apetites se estão atravessando no meu trabalho, sirvo-me de uma mulher como me sirvo de um purgante quando tenho prisão de ventre. Aqui. E não tens pena de privar-te de tantos prazeres, sabes que a mocidade acaba bem depressa. É possível, mas sei que não podemos realizar nada no mundo a não ser que ponhamos todas as nossas faculdades a serviço de uma só aspiração. Chatterfield disse a última palavra a respeito das relações sexuais. O prazer é momentâneo, a posição ridícula e a despesa condenável. Seja embora um instinto que não se pode suprimir, o homem que se deixa distrair por ele do seu caminho é um lamentável idiota. Quanto a mim, ele já não me mete medo. Mais alguns anos estarei inteiramente livre das suas tentações. Aí ele vai continuar aqui, né? Tens bastante confiança em ti para afirmar que nunca te apaixonarás. Essas coisas acontecem, como sabes, até os mais prudentes. Arrancarei esse sentimento do coração com a mesma firmeza com que arrancaria da boca um dente podre. Isso é mais fácil de dizer do que fazer. Eu sei, todas as coisas que merecem ser feitas são difíceis, mas ocorre com o homem essa coisa estranha. Quando entra em jogo o seu instinto de conservação, quando se tem de realizar qualquer coisa de que dependa do seu ser, ele encontra em si mesmo a força de que necessita. Aí essas coisas elas vão adentrando o universo do tal do Charlie, entendeu? Porque o Charlie é totalmente nada, né? Nada a ver, né? Totalmente não tem nada ali. E isso vai fazer uma modificação, assim como a própria história da Lídia, quando ela vier contar a história de como ela conheceu o sujeito lá, o Berger. Eles vão no Louvre. O Charlie é cheio da... a arte dele é toda dada pela mãe, pelo pai. Né? Ele vai no Louvre, ele vai visitar... Vai lá, tá, entre aspas, a prostituta. Aí eles vão no Louvre lá ver os quadros, ver as pinturas. E aí ele vai com todas as teorias dadas pela mãe, né? Aí quando a mulher lá... não, tu tá falando aí é besteira. A arte é sentimento. Eu posso olhar um quadro aqui que você, a tal da técnica, né? A técnica, não sei o que, olha esse quadro e ela começa a chorar diante de um quadro lá e ele acha estranhíssimo. Acha estranhíssimo, porque a mãe tinha passado para ele tudo que poderia se chamar a arte, a lindeza da arte, não sei o que. E aí ele acha estranhíssimo. Isso vai modificando ele aos poucos. Tem uma cena memorável aqui que ela pede para ele tocar o piano, né? Ele vai lá e toca um negócio lá, pede para ele tocar uma música russa lá qualquer lá. Ele vai e toca lá, cheio da técnica, porque ele aprendeu a tocar o piano desde que nasceu, né? Então ele tem toda a técnica, mas ele não tem sentimento. Aí ela pede, não, o que você está tocando aí está totalmente errado, mesmo o piano sendo desafinado, etc. Mesmo eu não sabendo tocar direito como você, eu vou tocar aqui, ó, pá, 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 aí toca, e aquilo acende algo nele de diferente. Ele escuta aquilo e aquilo tem algo de diferente. E depois quando ele volta para casa, ele reproduz, a mãe pede para ele tocar a música, ele vai e toca aquela mesma cançoneta russa, e a mãe acha esquisitíssima a música, que a mãe é toda técnica, a mãe é toda liberal, a mãe é toda, né,
Ela tem todo um conhecimento artístico, etc., mas não tem vivência de vida. Não tem o básico da vida, né? O dia a dia, as dificuldades, as durezas, não tem nada disso. Ela não passou por nenhuma revolução, não passou por nada. A vida dela é linda, linda, certa e maravilhosa. E aí ela sente que tem alguma coisa estranha naquela música ali. Olha só aqui, ó. Não o Charlie e o Simon, né? Não é muito luxuoso, hein? Mas eu dispenso luxo. Nem sequer é confortável, mas eu dispenso o conforto. Ninguém deveria escravizar-se a ele. É uma armadilha em que tem sido apanhado muitos homens que se suporia ter mais bom senso. Charlie tinha sua veia de malícia e não estava disposto a permitir que Simon intrujasse. Tu pareces estanguido de frio e faminto, meu velho. Que dizes de tomarmos um táxi para o Ritz Bar e comermos uma omeleta com presunto numa atmosfera tépida e em poltronas confortáveis? Vai pro diabo! Que fizesses de Olga, Lídia? Ela chama-se Lídia. Foi buscar uma escova de dentes em casa. Vai ficar comigo no hotel até eu voltar para Londres. Caramba, caísse na farra, hein? Aí diz assim aqui, ó. Charlie tratou de não parecer embaraçado. Por preço nenhum consentiria em revelar a Simon que as suas relações com Lídia tinham sido inteiramente platônicas. Isso provocaria infalivelmente a irrisão. Simon veria no procedimento de Charlie um sentimentalismo desprezível. Não me parece tão boa pilhéria fazer-me dormir com ela sem me deixar saber com quem estava lidando. Porque o Simon, ele fala para ele, vai lá, nós temos uma conhecida lá, uma russa lá, tal. Aí que ela vai contar a história da vida dela, né? Vai contar a história triste da vida dela. Aí que ele vai descobrir que foi uma graça do Simon, né? Porque ele sabia, por natureza do Charlie, que ele escutaria a história da mulher e se comoveria com a história da mulher. Se bobear, até se apaixonaria por ela, né? Se apaixonaria por ela. É curiosa a natureza humana, hein? Ele era um monstro, o tal do Berger, né? Como sabes. De certo não ignoras com que fim ela está no serralho, que é o puteiro, né? Quer juntar dinheiro para pagar a fuga do marido. Depois irá ter com ele no Brasil. Charlie ficou desconcertado. Acreditara nela quando dissera ter se entregado à prostituição porque queria espiar o pecado de Roberto. Embora a ideia lhe parecesse extravagante, havia nela qualquer coisa que o comovia singularmente. Chocou-se ao pensar que ela podia ter mentido. Se era verdade o que Simon dissera, ela o tinha simplesmente feito de besta, de tolo. Eu fiz as reportagens do processo para o nosso jornal. Aí ele vai contar que ele foi atrás de todas as evidências para o jornal, que ele buscou todas a história do sujeito, do tal do Berger, entendeu? Quem somos nós na realidade? Que sabemos sobre nós mesmos? E a outra vida que vivemos será menos real do que esta? Tudo isso era muito estranho e complicado. Fazia crer que nada era tão simples quanto parecia e que as pessoas a quem julgávamos conhecer melhor levavam consigo segredos que elas próprias ignoravam. Charlie teve súbita intuição de que os seres humanos eram infinitamente misteriosos. A verdade é que não se sabia nada da alma de ninguém. O negócio começa a ficar complicado. Deixa eu ver se tem mais alguma passagem aqui. Eles não, obviamente, são todos ateus, não acreditam em Deus, né? Não acreditam em Deus. A mulher, inclusive, ela tá querendo aquela coisa, ela tá querendo, já que o sujeito, né, assassinou outro, ela vai lá pro puteiro, lá pro prostíbulo, ela sabe que o sujeito não vale nada, mas ela é apaixonada por ele, mas ela pensa o seguinte: se eu vou fazer algum sacrifício, vou fazer um sacrifício de virar puta, né? Vou fazer um sacrifício de virar puta pra me espiar do pecado. É uma confusão que o povo faz, uma confusão, uma bagunça, uma mixórdia mental, uma desorganização, entendeu? São umas doidices assim. Mas se você não acredita em Deus, eu não vejo sentido no que faz. Poderia compreender se você acreditasse num Deus cruel, que exigisse olho por olho e dente por dente. A expiação, uma expiação como a que você quer oferecer, não tem nenhum sentido se Deus não existe. É o que parece, não é? Isso não tem lógica nem sentido. Entretanto, no fundo do coração, não. Ainda mais do que isso, em todas as fibras do meu corpo, eu sinto que devo resgatar o pecado de Roberto. Que loucura! Estranho doido!
É o que eu vejo aí a maioria das pessoas fazendo aí no dia a dia, isso, totalmente perdidas. Vai espiar o pecado do outro, você não é nada, você é um cocô. Não vai espiar pecado de ninguém. Vai perder seu tempo, sua trouxa, sua boboca. Mas ela fica com essa ideia, né, russa. Não, vou espiar o pecado do meu Roberto, que foi preso lá nas Guianas. Que tá preso lá. Não vai espiar pecado de ninguém, esse idiota. Não vai espiar... Ai, meu Deus. Sei que é o único meio de redimi-lo do mal que o tortura. Eu não procuro parecer razoável aos seus olhos. Só lhe peço que compreenda que não posso proceder de outra forma. Creio que, de algum modo, como é o que não sei, a minha humilhação, a minha degradação, a minha dor acerba e interminável, onde lavar a alma dele de toda a mancha, e ainda que nunca mais nos vejamos, um dia ele me será restituído. Sensacional, hein? Ó, muito bom. Quer dizer, umas loucuras, umas doideiras. Quer dizer, o livro em si, Férias de Natal, ele só tem a ideia de Natal só no título. Porque as pessoas estão completamente perdidas, totalmente doidas aqui, entendeu? Ela tem uma ideia de resgatá-lo lá, preso lá, que tá preso lá nas Guianas, lá. Não sei se vocês leram um livro ou viram um filme chamado Papillon, entendeu? Que na França, quando você cometia um crime brabo, se você não pegava a guilhotina, você era jogado lá nas Guianas. Tem um livro Papillon. Esse livro é um best-seller famoso, que conta a história do médico que vai parar, inclusive é citado até aqui no livro mesmo do médico, que ele vai parar nas Guianas e tenta fuga a vida toda. Até que um dia ele consegue. Olha só, a conclusão do livro aqui, ó. Olha só. Fechando aqui, né? O último parágrafo, olha. Quando ele volta para casa, né? Ele volta para casa, depois de ter passado 2 dias assim, ele vai pros botequim lá, aí vê gente mal encarada, vê pessoas que ele não está acostumado, né, à existência dele, etc. Quando ele volta pro mundinho classe média dele, depois de ter escutado todas essas histórias, o Simon não quer mais saber dele, o Simon dá um soco na cara dele e fala, não quero mais ver você, chega, cansei de você, não quero mais ser seu amigo, vai lá pra sua vida lá, e deixa eu aqui, eu quero fazer revolução comunista, eu quero acabar com esse mundinho ocidental, esse mundinho de vocês, eu vou me unir aos comunistas, por exemplo, nós vamos acabar com a Europa, nós vamos entrar aqui, vamos arrebentar, vamos mandar matar milhões, tô nem aí, não tô nem aí, vou mandar matar milhões, e essas mortes vão ter razão de ser, se alguém tem que morrer, que seja para melhorar. Aí ele vai fazer um discurso de 2 horas, contando como é que ele quer fazer com as pessoas, um horror absoluto, nojento. Ele quer que o comunismo se instale, não o comunismo stalinista, mas ele quer que o comunismo se instale na Europa e acabe com a vidinha de bem-estar social dos europeus, do inglês. Ele quer acabar com isso. Ele quer destruir com isso. Esses bem-nascidos, ele quer que todos eles sejam levados para campo de concentração. E essas ideias vão adentrar o universo do Charlie. O Charlie vai ficar assim, cara, quando ele voltar para Inglaterra, quando ele voltar para a vidinha de bridge dele lá, ó, ficar lá jogando bridge com a mãe, sabe? Aquele universo bem-estar social, inglês, bem básico. Aquilo ali tá ruindo, aquilo ali... Como aquelas pessoas que, né, eu falo, mas eu sou influenciado pelo outro, ele é influenciado pelo amigo. Olha o último parágrafo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Lá longe, na costa da América do Sul, ele está falando do Roberto Berger, metido no uniforme de listas rosas e brancas dos presidiários, com o feio chapéu de palha na cabeça raspada, sairia a recado do hospital e alongando a vista pela vasta extensão do mar. Isso é o Charlie pensando nesse Berger lá na Guiana, preso lá. Pela vasta extensão do mar, sopesaria as possibilidades da fuga e pensaria por um momento em Lídia com afeição tolerante. E esse pesadelo de que julgava ter acordado, felizmente, tinha uma realidade temerosa que tornava tudo mais ilusório. Era absurdo e irracional, mas tudo aquilo parecia dotado de uma força, de um sentido tenebroso, que fazia com que a vida que ele compartilhava com seu pai, sua mãe, sua irmã, esses 3 entes tão próximos do seu coração, e a vida mais ampla, decorosa, mais rotineira
do ambiente que o acaso cego havia aboletado confortavelmente, não tivesse mais significação que um espetáculo de sombrinhas chinesas. Patsy, irmã dele, né, perguntara-lhe se tinha tido aventuras em Paris, e ele respondera sem mentir que não. Na verdade, nada tinha feito. Seu pai julgava que ele tinha caído na orgia e receava que ele houvesse apanhado um mal venéreo, e ele nem sequer dormira com a mulher. Apenas uma coisa lhe acontecera. Era curioso quando se pensava nisso, e naquele momento deixava-o sem saber o que fazer. Os alicerces do seu mundo haviam ruído. Aí só Deus sabe, né? Como eu falei, né? Isso aqui, esse livro é de 1939, né? O universo róseo dos ingleses ia passar por uma grande transformação com relação à Segunda Guerra Mundial. O Hitler ia baixar o porrete. Se não era o Hitler de um lado, eram os comunistas nazistas, eram os comunistas soviéticos do outro. O mundo róseo dos ingleses estava prestes a ruir. E eles passariam, deixariam de ser império, né, como deixaram de ser império, né, esse mundinho róseo deles acabou, a bolha deles, né, acabou, eles passaram por muitas privações, foram anos problemáticos, e eu tenho a impressão de que nunca mais eles foram os mesmos. Os ingleses continuam sendo ingleses, mas eles nunca mais foram os mesmos. Esse é o livro do Somerset Maugham, Férias de Natal, Holiday, como é que é? Holiday em, deixa eu ver aqui, o nome em inglês. Ai, caramba. Christmas Holiday, que esse é o nome do livrinho em inglês. Beleza, gente? Ó, procura, não é um livro difícil de encontrar, tem essa versão aqui mais nova aqui, se você quiser ler. Só que eu te digo uma coisa, isso vai mudar os alicerces da sua existenciazinha rósea, sua bolhazinha de vida. Aí, beleza. Essa figurinha aqui, ó, Somerset Maugham. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscrevam no canal e comentem. Beleza? Valeu? Eu falei um pouquinho do Férias de Natal, do William Somerset Maugham, que é um escritor extraordinário. Beleza? Até a próxima. Valeu, gente. Tchau.